Vocês estão olhando para o dinheiro e não para o fluxo. São coisas diferentes, porém que se relacionam, como tudo mais. Dinheiro, do modo como você está vendo, é como um objeto, algo com um fim em si mesmo, tal qual, por exemplo, um vaso de cerâmica. Ou seja, você está vendo o objeto dinheiro, o papel, a moeda, o cartão, a conta a pagar. Mas queremos que você veja o fluxo e não o dinheiro. Voltemos ao vaso de cerâmica. O vaso em si é o vaso. No entanto, ele também pode ser visto como fluxo. Por exemplo, o barro antes da queima, a energia da terra vibrando no barro, as mãos de quem o modelou, a ação deste feitio, a energia do fogo que o queimou para que, enfim, este barro se transformasse em cerâmica. E por fim, o vaso em si, que vai comportar a terra, a semente, depois as raízes e a planta, e que então será lavado, usado para plantar de novo e assim por diante. E se for quebrado por algum motivo, vocês sabem e conhecem como funciona. Se triturado e transformado em pó, ele pode servir de componente para a nova pasta de argila e por fim se transformar em outra peça pelas mãos do homem, queimado e transformado mais uma vez em cerâmica, e assim sucessivamente. Portanto, olhar o vaso como um objeto em si é muito limitado, mas olhar o mesmo vaso como um fluxo é algo muito maior. E mais correto, porque no fundo tudo é fluxo. E ser objeto de um tipo ou de outro é mero detalhe. Portanto, voltemos ao dinheiro. Quando este é visto como objeto em si, tudo se torna muito limitado, inclusive a fluidez dele. Ou seja, tal qual o vaso, ele não passa de uma cifra na conta, mas quando ele é visto como um fluxo, ele flui. Como a palavra já diz. Então vamos a ela, fluxo. Fala sobre energia, isso porque toda energia se movimenta, portanto vibra. Fluxo fala de movimento e vibração, ondas que transitam assim como o ar na respiração. Da mesma forma, vocês não veem o ar como um objeto em si, e sim como um fluxo contínuo, até mesmo porque se esse fluxo é bloqueado, o ar falta e vocês morrem. Portanto, se vocês conseguem ver o ar como um fluxo, um movimento, energia vibratória, assim devem ver tudo no universo, inclusive o dinheiro. Muitas pessoas não conseguem receber dinheiro porque não conseguem ver o dinheiro como um fluxo. E associado a isso também não conseguem viver o fluxo. Porque vejam bem, a questão não é apenas ver o dinheiro como um fluxo. A questão é viver o fluxo. Ou seja, vocês podem ver o ar como um fluxo. Mas não basta isso para sobreviverem. É preciso respirar esse ar, ou seja, é preciso viver o fluxo. Se vocês entendem o dinheiro como um fluxo, fizeram metade da lição. Mas se vocês não viverem o fluxo, a outra parte importante da lição não estará sendo praticada. É muito importante que essas duas etapas estejam em consonância. Ver o dinheiro como um fluxo e viver o fluxo. Do contrário, verão o ar à sua frente sem respirá-lo de fato. Agora expandam o entendimento. Ver o dinheiro como um fluxo é não vê-lo como um objeto em si, mas como uma energia que flui. E o que seria viver o fluxo? Viver o fluxo trata de viver o dia a dia, entendendo tudo, absolutamente tudo, como energia, onda vibratória, movimento. Assim, a roupa que você está vestindo agora apresenta uma energia, um movimento vibratório, e vocês já sabem que energia contém informação, que é por vocês decodificada como emoções, sensações, sentimentos. Portanto, uma roupa que é uma energia, uma vibração de partículas,
carrega uma informação, que então gera ou propicia, permite, estimula emoções, sensações, sentimentos. Isso significa fluxo. Fluxo é todo movimento energético que contém informação. Similar à música, por exemplo, o movimento das notas formam a melodia e essa, por sua vez, vai transmitir informações, ou seja, propiciar emoções, sensações, sentimentos. Então escreva de novo. Fluxo é todo movimento energético que contém informação. Se tudo no universo é formado por energia, tudo apresentará um fluxo, e assim tudo estará transmitindo uma informação. Entender o universo desta forma é aprender a se situar neste universo, dentro do seu próprio movimento de limitação e expansão. Isso é viver o fluxo. Veja bem o que iremos dizer agora. Vocês têm um corpo, que embora seja composto além dos elementos bioquímicos, também é formado por energia. Mas enquanto o corpo material apresenta limitações. Vocês já passaram por esta experiência de sentir que poderiam dar um salto ou giro numa dança, mas quando tentaram fazer com o corpo, perceberam que lhes faltavam habilidades, vamos dizer assim. Isso mostra que o ser tem uma parte que pode se expandir infinitamente e outra parte que apresenta suas limitações. Isso ocorre com todos os seres. Portanto, a consciência sente que pode saltar de uma árvore a outra, mas quando o corpo tenta realizar o salto, percebe que o espaço entre os galhos era maior do que previa e então recua. Isso fala que vocês apresentam uma camada que se expande e outra que contém limitações. E o que tudo isso tem a ver com viver o fluxo? Estamos chegando lá e logo as informações farão sentido. O corpo se expande e o corpo que se limita é a mesma ideia do vaso de cerâmica. Há uma parte de vocês que está sujeita a forças físicas, como a gravidade, como o espaço, como o formato e tamanho do corpo, por exemplo, e outra parte que apenas se expande, ou pelo menos poderia e deveria se expandir infinitamente. Isso quer dizer que o corpo é o vaso de cerâmica e a consciência é a argila, o barro, em constante transformação. No entanto, como vimos, o barro e a cerâmica são uma coisa só. Ou seja, o corpo material, ilimitado, é uma coisa só, com a consciência que se expande. Entendendo essa parte, é preciso estar ciente que viver o fluxo é deixar que o que guie o ser seja a parte que se expande, ou seja, a consciência e não o corpo. Isso significa que o ser irá pular de uma árvore a outra sem medir a distância, porque sua consciência que se expande infinitamente o permite? Sabemos que não, e vocês também sabem. Porque a questão aqui não é deixar que a consciência os guie fisicamente para além das limitações corpóreas, mas sim que essa consciência viva o fluxo em sua totalidade, permitindo ao corpo entrar no mesmo fluxo energético, sem que a limitação física bloqueie a fluidez da energia. Se estiver um pouco complexo, não se preocupe, porque estamos transmitindo as informações em etapas, para que vocês compreendam aos poucos até o momento do insight maior, ou seja, o momento em que a consciência aprende por completo a informação. Portanto, prosseguimos. A consciência que se expande está ou deveria estar vivendo o fluxo, enquanto o corpo material está ou deveria estar a acompanhando. Esse seria o princípio de viver o fluxo. No entanto, o que costuma acontecer constantemente é que a consciência que se expande se torna limitada pelo corpo físico. E isso é o oposto de viver o fluxo. Vejam, o exemplo de saltar de uma árvore a outra é exceção.
Situações como esta ocorrerão de vez em quando, e nestes momentos o ser, a consciência que se expande, se limitará, para que o vaso não se quebre, para que o corpo esteja protegido. No entanto, isso é uma situação, um momento e não a vida. O cotidiano não é um constante saltar de uma árvore a outra e, portanto, o estado de alerta não precisa estar ativo constantemente. Aqui vamos falar de algo muito importante: estado de alerta e estado de presença. Vocês já devem ter escutado muito essa expressão. Aquela pessoa teve presença de espírito. Ou seja, aquela pessoa conseguiu pensar rápido e se proteger do perigo. E isso é fluxo, é viver o fluxo. Vejam, ao contrário do que se pensa, nem sempre o estado de alerta protegerá alguém. Ou melhor, por mais que exista em vocês o instinto de preservação, muitas vezes é o viver o fluxo que permitirá que o sistema se mantenha. Ou seja, o estado de alerta cria tensão. Inevitavelmente, enquanto o estado de presença é o ser existindo em fluxo. A tensão do estado de alerta bloqueia o fluxo energético. Isso é bastante simples de visualizarem. Percebam, tensione o corpo, deixem-no rígido e observem a respiração. Aos poucos, ela não fluirá adequadamente. Agora relaxem os músculos, os ombros, as costas e percebam como a respiração começa a fluir delicadamente. Portanto, compreendam, o estado de alerta gera tensão, portanto, bloqueia o fluxo. Enquanto o estado de presença e o estado de fluxo faz o contrário. Vejam, porque muitas vezes, diante de uma situação de catástrofe ou perigo, as pessoas sabem o que fazer rapidamente, sem pensar, ou seja, intuitivamente ou instintivamente. Porque o estado de presença sabe exatamente o que fazer para proteger o sistema. E o estado de presença é a consciência que se expande infinitamente. Portanto, não é o corpo físico, denso, limitado e em estado de alerta. Como dissemos em algumas situações breves do cotidiano, a consciência precisará respeitar a limitação física para se autopreservar. Mas isso não deve ocorrer 24 horas por dia. Visto que vocês não estão em uma zona de guerra ou em uma floresta primitiva. Embora é claro que alguns dirão que a vida é uma selva perigosa, acreditem, caros irmãos da Terra, se vocês não estão em uma zona de guerra ou em uma floresta primitiva, vocês não estão vivendo em uma selva perigosa. Portanto, saiam agora deste padrão e deixem que a consciência que se expande infinitamente os guie. E não o corpo físico limitado, que se vê como um objeto em si e, portanto, permanece constantemente em estado de alerta, logo tenso e bloqueado, bloqueando o fluxo. Dito isso, voltemos ao dinheiro. Com que parte de seus seres vocês percebem o dinheiro? Com a consciência que se expande infinitamente? Ou com o corpo físico limitado e tenso? Vocês veem o dinheiro com estado de presença ou com estado de alerta? A essa altura acreditamos que vocês estão percebendo do que se trata essa questão, certo? Se o dinheiro é visto a partir de um estado de alerta e não de presença, isso significa que vocês estão vendo o dinheiro como um objeto e não como um fluxo. Portanto, ver o dinheiro a partir do estado de alerta é como se tudo fosse tenso e muito perigoso. É como se o dinheiro pudesse faltar, bem como os alimentos que ele permite comprar. É como se o dinheiro fosse acabar.
Veja, todas essas questões são basicamente físicas. Estão ligadas à parte material limitada do ser, e não à consciência que se expande infinitamente, ao estado de presença e ao estado de fluxo. Voltemos então ao vaso de cerâmica. Ele, como vaso, é apenas o objeto, o recipiente para a planta. Mas ele, a partir da consciência expandida, é o fogo, as mãos, o barro, a modelagem, o fluxo. Desta forma, aqui eis o entendimento. O dinheiro não é diferente do vaso de cerâmica e vocês também não são diferentes. O vaso, o dinheiro e os seres contêm uma energia de fluxo e uma energia de objeto. Logo, uma energia em movimento e uma energia, vamos chamar assim, estática. Um estado de tensão, um estado de presença, um instinto e uma intuição. Uma tensão e um relaxamento. Agora, esquematize. Energia de fluxo versus energia de objeto. Energia de movimento versus energia estática. Estado de presença versus estado de alerta. Intuição versus instinto. Relaxamento versus tensão. Perfeito, agora olhe bem o esquema. As duas colunas compõem tudo e todos. Não há seres ou objetos que não estejam sujeitos a essas duas situações. No entanto, a questão é: a parte que o limita deve participar 20% das suas vidas, enquanto a parte que expande deve ser responsável por 80% das suas vidas. Isso significa que, para a maior parte das situações, o que deve comandar é o fluxo. E apenas para alguns poucos casos a limitação física pode ser o guia. E agora vamos ao momento em que vivem. Nos digam o que ocorre? Uma inversão? 80% do tempo em estado de alerta? Ou quem sabe 100%? E então perguntamos, onde está o fluxo? Aquele que deveria conduzir a tudo e a todos na maior parte dos seus tempos? Dito isso, percebam, ou vocês invertem o percentual, ou não conseguirão viver o fluxo. Podem até ver o ar e entendê-lo como fluxo, mas não conseguirão respirá-lo. Portanto, não basta ver o fluxo, entender as coisas como fluxo. É preciso viver o fluxo. E por mais que possa parecer uma frase, como vocês dizem, clichê, o que se pede é: relaxem. Em todos os âmbitos, camadas das suas vidas, dos seus cotidianos, seja que tarefas estiverem realizando, o estado de relaxamento permite a consciência expandir sem bloqueios e tensões. E automaticamente permite o estado de presença, o viver o fluxo. Fim da transmissão.